Olá, pessoal, boa tarde. O meu nome é Miriam, eu sou professora de língua portuguesa e hoje eu vou estar dando uma aula para vocês sobre artigo de opinião. Isso mesmo, quem já ouviu falar em artigo de opinião sabe do que eu estou falando. Mas, professora, eu nunca ouvi falar sobre artigo de opinião. Que tipo de texto é esse? Bom, gente, o artigo de opinião, tá? Ele é um gênero textual que geralmente nós encontramos ele na esfera jornalística. Por quê? Ele é um texto, um tipo de texto, tá? Onde o autor ele vai expor a sua opinião, o seu ponto de vista a respeito de temas recorrentes na atualidade, tá? Nesse tipo de texto, o autor ele vai assumir e defender uma tese, tá? O que é essa tese? Essa tese é o seu posicionamento a respeito de tal tema, né? Que lhe será apresentado no decorrer da sua produção textual. Então, vamos lá? Artigo de opinião. Esse é o tema que nós vamos aprender agora, tá? Esse gênero textual muito importante aí em vestibulares, em redações de concurso público, tá? E geralmente ele costuma ser bastante confundido com o texto dissertativo argumentativo. Então agora nós vamos aprender as diferenças, tá? Entre esses tipos de texto. O que é um artigo de opinião? Então, gente, o artigo de opinião, como vocês podem ver aí no slide, ele é um texto opinativo de cunho argumentativo, tá? Ele é um gênero textual em que a opinião de um autor sobre o assunto de relevância, que eu disse aí, são coisas que estão acontecendo no mundo atual, temas polêmicos, temas bastante comentados aí, e ele vai expor a sua opinião e a defender através de recursos argumentativos, tá? Para defender a sua tese, ele vai usar comparações, dados estatísticos, definições, exemplificações, depoimentos. Mas como, professor, eu vou utilizar um dado estatístico para firmar o meu posicionamento a respeito desse assunto? É o que nós vamos aprender daqui a pouquinho, tá? Vamos lá. A argumentação. Professora, por que eu vou argumentar? Gente, a argumentação é o principal recurso que você se utiliza para expor o seu ponto de vista e para defender, né, a sua tese numa produção textual. No artigo de opinião, esse fator é extremamente importante. Por quê? É através da argumentação que você vai apontar o seu ponto de vista, que você vai defender a sua tese e, principalmente, convencer o leitor do seu posicionamento, tá? Porque no artigo de opinião, esse é um dos principais fatores. Você vai redigir um texto, tá? Em que você vai expor a sua opinião para o leitor que vai estar lá do outro lado, em um dado momento, lendo o seu texto, para ele entender qual é o seu posicionamento. Ah, professora, mas eu vou poder falar lá o que eu quiser? Não. Por isso que é argumentação. Você tem que se utilizar de dados concretos, tá? De opiniões verdadeiras, de coisas com fundamento, tá? Para que você possa convencer o leitor do seu ponto de vista sobre aquele assunto, tá? Então, por que eu vou argumentar? Eu vou argumentar para firmar a minha tese, o meu posicionamento e convencer o leitor do meu ponto de vista sobre aquele determinado assunto, tá? Vamos lá? Características desse gênero textual. Professora, quais são as características desse gênero textual artigo de opinião? Então, uma das características, pessoal, é o uso da argumentação e persuasão. É como eu disse lá atrás, você vai argumentar de forma a persuadir. O que é persuadir? A convencer o leitor, tá, do seu posicionamento, da opinião que você tem a respeito daquele assunto. Os textos, gente, no artigo de opinião, eles são preferencialmente em primeira pessoa, tá? Por quê? É um artigo de opinião. Diferente do texto argumenta, do texto dissertativo, tá? Que você
tem que narrar ele em terceira pessoa, você não pode se utilizar de pronomes pessoais. Neste texto, artigo de opinião, primeiramente, preferencialmente, você vai estar utilizando a primeira pessoa. Por quê? É a sua opinião. Eu penso que a respeito de determinado assunto devem ser tomadas tais medidas, pois elas vão favorecer o crescimento do município. Ou nós acreditamos que, diante do cenário atual no mundo, tais medidas sejam necessárias, tá, gente? Primeiramente, ela é em primeira pessoa. Ah, professora, mas eu não posso utilizar a terceira pessoa? Pode utilizar, mas dependendo da situação que você vai usar. Geralmente, você vai usar a terceira pessoa para estar indicando algum fato que vai embasar o seu texto, tá? Mas como ele é um artigo de opinião e ali você vai estar expondo a sua opinião, tá? Preferencialmente, esse texto tem que estar em primeira pessoa, ok? Os textos são assinados pelo autor. Então, gente, é a sua opinião, é o seu artigo. Ali você vai estar retratando o seu ponto de vista. Então, geralmente, ele vem assinado, tá? Pela pessoa que o escreve, tá? Textos veiculados nos meios de comunicação. Então, gente, é o que eu disse. Geralmente, você vai encontrar muito esse texto em artigos jornalísticos, em revistas, jornais. Você pode encontrar também ele de forma oral, em rádios, onde o radialista ele vai lá expor a sua opinião a respeito de um assunto. Ele faz um áudio lá expondo a sua opinião sobre um assunto recorrente que está acontecendo. Então, é nesse ponto aí que ele vai estar veiculado nos meios de comunicação, tá, gente? Geralmente você vai encontrar este texto nestes lugares, ok? Vamos passar para o próximo ponto. Linguagem simples, objetiva e subjetiva. Gente, professora, então eu posso usar gíria no artigo de opinião? Não, você não vai utilizar gíria. A linguagem deve ser, tá? A linguagem formal, a norma culta. Porém, esse tipo de texto, ele te permite algumas coisas, tá? Que o texto dissertativo argumentativo não vai te permitir, tá? Isso nós vamos ver mais na frente. Mas, geralmente, ele é uma linguagem mais simples, tá? Para permitir que esse texto esteja acessível a qualquer tipo de pessoa que o vá ler. Pelo fato, geralmente, dele estar em revistas, jornais, que é um meio de comunicação que está disponível a todas as pessoas, tá? Por isso, geralmente, eles se utilizam uma linguagem mais simples. Temas da atualidade, é o que eu falei. Esse texto, ele geralmente vai tratar de temas polêmicos, que estão sendo questionados nas mídias a todo momento, na internet, no Facebook, na televisão, onde uma pessoa vai escolher lá um tema e ele vai expor a opinião dele, tá? Então, geralmente, tá? Quando você for produzir o seu artigo de opinião, você vai se utilizar de temas da atualidade, temas que estão a todo momento nos jornais, tá? Nas esferas comunicativas, que são temas geralmente polêmicos, tá? Isso que está aí no próximo tópico, títulos polêmicos e provocativos, tá? São temas que geram polêmica, que geram provocações, tá? Que geram diversas opiniões, pessoas que são contra, pessoas que são a favor, e ali você vai se utilizar desse tema para expor o seu posicionamento. E os verbos, professora? Esses verbos vão estar sempre no presente, no imperativo. Como eu disse, é um tema atual, que está acontecendo no momento, tá? Então, os verbos sempre estarão no presente, porque você está se tratando de uma coisa que está acontecendo naquele momento, tá? E o último ponto aqui é domínio do assunto. Gente, o domínio do assunto é uma característica extremamente importante, tá? Quando você for fazer o seu artigo de opinião, você tem que estar por dentro, tá? Você tem que estar por dentro desse assunto, do que está acontecendo, das últimas notícias, tá? Filtrar as suas fontes de informações, tá? Professora, como que eu vou fazer isso? Buscar em fontes seguras, tá? Dados
dados sérios, tá? A respeito daquilo ali, tomar muito cuidado com fake news, com informações que rolam a todo tempo na internet, tá? Porque você tem que ter domínio do assunto, porém com fontes concretas, tá, gente? Com fontes verdadeiras, tá bom? Vamos para o próximo passo. Pessoalidade. Pessoal, a pessoalidade é uma característica extremamente importante e presente no artigo de opinião. Por quê? Ele precisa ter a sua marca. É você que está escrevendo esse texto. Ele precisa ter características do seu posicionamento. Como que você pensa? O que você pensa a respeito? Você acha que tal medida será melhor para isso? Então você vai lá e expõe. Você tem que criar a sua tese e você tem que defendê-la a todo momento, tá? A fim de que o leitor leia o seu artigo de opinião e ele pense, nossa, é mesmo, realmente. Você tem que levar ele a pensar a respeito daquele assunto e refletir e compreender o seu posicionamento, tá? E ter ele como verdadeiro, como algo concreto, tá? Algo conciso, tá? Então, essa é uma marca do artigo de opinião, a pessoalidade, onde você está expondo o seu posicionamento, ok? Vamos lá, gente. A estrutura do artigo de opinião, tá? Geralmente, os artigos de opinião, eles seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos. Isso torna eles bastante parecidos, tá? A saber, vamos lá, a introdução. Na introdução do meu artigo de opinião, eu vou expor, apresentar o meu tema que será discorrido durante o artigo, tá? Nesse momento que eu vou apresentar o meu ponto de vista, que é o quê? A minha tese, é a minha ideia que eu vou defender no decorrer do texto, tá? Depois, o desenvolvimento, tá? No desenvolvimento é o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. É neste momento que eu vou argumentar, que eu vou expor a minha opinião, tá? Sobre este assunto, que eu vou argumentar, utilizar os dados que eu tenho, tá? Para fundamentar, né, a opinião que eu estou expondo, fundamentar a minha tese, tá? E depois, gente, a conclusão. O que é a conclusão? A conclusão, eu vou fazer a finalização do meu artigo de opinião, com a apresentação das ideias que vão solucionar estes problemas, tá? Que eu expus no decorrer do texto. E também, neste momento, que eu vou confirmar a tese apresentada, né? Que foi a tese que eu apresentei lá na introdução, que eu discorri sobre ela, que eu reafirmei no desenvolvimento, e na conclusão eu vou confirmar essa tese apresentada. Tudo bem? Vamos então para o próximo tópico. Gente, muito importante, tá? Geralmente, 2 impasses são os mais evidentes ao se escrever: começar e terminar uma redação, tá? Gente, isso aí é muito importante. Por quê? Como que eu devo começar? Como que eu vou proceder? Como que eu vou terminar essa redação? Então, vamos lá. O título. O título é o primeiro passo, tá, gente? Você pode também colocar depois, mas o título é quando você vai analisar o tema e escolher o que você vai tratar no decorrer deste texto, tá? Ele deve ser criativo, tá, gente? Usem a sua criatividade, né? Explorem os seus conhecimentos aí que vocês têm e utilizem deles para elaborar um título bastante criativo, tá? Geralmente ele é polêmico ou provocador. Como eu disse, você vai estar abordando temas que dividem opiniões. Então aí você vai, né, colocar no título algo que instigue o leitor a ter curiosidade de ler o seu artigo. Nossa, eu vi aqui, nossa, que título interessante. Espera aí, eu vou ler esse artigo. Eu fiquei interessado. Então, é isso que você vai utilizar, tá? No título, vocês podem, tá, usar pontuação. Ah, eu posso usar interrogação, professora, no título? Pode. Mas exclamação, eu posso usar reticências?
2 pontos, nossa, eu nunca vi isso. No artigo de opinião, você pode usar sim. Olha os exemplos que eu coloquei aqui. Por que não nos calamos? Esse foi um título utilizado em um artigo de opinião. Não foi só pelos beagles, né? Reticências. Nossa, mas foi por que então? Então eu quero ler esse artigo aqui porque eu quero saber o que o autor expôs aqui nesse texto, tá? Só que, gente, ó, muito importante. Vocês têm que lembrar da função gramatical de cada pontuação ao sustentar a tese. Como assim, professora? Olha só, se lá no título você empregou uma interrogação, você fez uma pergunta, no decorrer do seu artigo de opinião, você tem que ter a convicção e a noção que você vai ter que responder essa pergunta, tá? Por exemplo, aí no exemplo que eu utilizei, por que não nos calamos? Por quê? Você está se comprometendo a responder para o leitor por que nós não nos calamos, entendeu? Não foi só pelos beagles, então foi por que então você está se comprometendo a dar essa resposta ao leitor. Então foi por quê? Então, lembre-se, vocês podem estar utilizando a pontuação, mas vocês estarão se comprometendo a responder, essas perguntas, esses questionamentos no decorrer do seu texto, ok? Ah, professora, pontuação, então posso colocar ponto final? Não, né, gente? Ponto final, você vai estar terminando uma ideia que você nem começou, então ponto final não, tá? Mas exclamação, interrogação, 2 pontos, reticências, vocês podem utilizar, tá? Mas obedecendo essa regrinha aí de lembrar da função gramatical, tá? Dessa pontuação no título do seu texto, ok? Linguagem, vamos lá. Qual linguagem, professora, que eu devo utilizar nesse artigo de opinião? Então, como eu disse lá atrás, ele deve obedecer linguagem padrão, tá? Entretanto, esse texto ele pode ser construído de uma forma mais leve. Ele permite o uso de figuras de linguagem, tá? Ah, professora, eu quero usar uma metáfora. Eu posso usar? Pode. E a ironia? Eu posso ser irônico em algum momento do texto? Pode também, tá? E perguntas direcionadas ao leitor no decorrer do texto? Pode? Pode sim, tá? O que possibilita, né, a interlocução, que é essa uma das principais características, tá, do artigo de opinião, é possibilitar a interlocução entre o leitor e o autor do texto, tá? Então, no decorrer do texto, você pode ir lá e colocar o que você pensa sobre isso? Você está tratando lá de um assunto, você pode levar o leitor a esse questionamento, né? O que você pensa a respeito desse assunto? Este é um assunto muito sério, não é mesmo? Isso aí você vai possibilitar a interlocução, tá? No texto e também um nível de envolvimento do leitor muito grande, né? O que vai tornar a leitura do seu artigo de opinião muito mais interessante, muito mais prazerosa, tá bom? Vamos para o próximo passo. Fatos históricos. Gente, isso aí é muito importante, tá? No artigo de opinião, só que deve ser usado com bastante cautela. Como eu disse lá atrás, você vai necessitar ter conhecimentos prévios a respeito de vários assuntos, tá? E você encontrar algum assunto que tenha a ver, tá? Com o que você está falando. Ah, professora, mas tem uma coisa lá que eu lembro mais ou menos, mas eu não sei muito certo como é que é aquilo, não. Posso colocar? Gente, aí não, né? Porque vai que você coloca algo errado. Por exemplo, ah, não, professora, eu sei a respeito disso, mas eu não me lembro muito bem da data. Tudo bem, você pode colocar conforme aconteceu a Revolução Industrial, mas você não precisa colocar a data. Tudo bem. Agora, gente, se você for colocar, você tem que ter bastante certeza, tá?
Por quê? O fato histórico, ele é para embasar o seu texto e demonstrar conhecimento temático sobre o que você está escrevendo. É através dele que você vai demonstrar que você conhece o assunto sobre o qual você está falando. Então, tenha muito cuidado para não colocar informações controversas, informações erradas, tá? Nesses fatos históricos do texto, você pode comparar acontecimentos, tá, do passado, ideologias e ações humanas, e organizar uma trajetória entre o passado e o presente, que é nisso aí que você vai fazer uma comparação entre o que está acontecendo atualmente, a um fato que ocorreu no passado, tá? O pensamento, uma ideologia que alguém tem hoje, e a ideologia que alguém teve lá atrás, você poderá estar citando, entendeu? Por exemplo, aí, olha o exemplo. Na Idade Média, no Renascimento, ou até mesmo durante o século das Luzes, a mulher esteve sempre à disposição da família, dos trabalhos domésticos e da criação dos filhos. Olha só, aí o autor se utilizou, tá, de fatos históricos para embasar, tá, a sua opinião de que a mulher sempre esteve à disposição da família, dos trabalhos domésticos. Geralmente, esse texto aí, ele deve estar falando sobre a posição da mulher atualmente no mercado de trabalho, ou as diferenças, né, a respeito dos gêneros, a posição da mulher, né, hoje, as lutas que ela teve para conseguir entrar no mercado de trabalho, né, as diferenças que a sociedade compara entre as mulheres e os homens. Então, é isso aí que você vai estar fazendo, tá? Você tem que se utilizar desses fatos, tá? Mas de maneira segura, tá, gente? De maneira que demonstre algo que você domine, tá bom? Vamos para o próximo passo. Apresentação de dados estatísticos, tá? Pessoal, para embasar o seu texto, você poderá utilizar dados estatísticos de fontes seguras, tá? Isso aí é como eu disse lá nos fatos históricos. Esses dados estatísticos, eles vão servir para quê? Para sustentar a sua tese, para embasar, né, a sua argumentação com fontes seguras de informação. Por exemplo, olha aí o exemplo que eu coloquei. Nas grandes cidades brasileiras, não existe sequer um indivíduo que não tenha sido vítima de violência. 48% das pessoas já foram molestadas, 31% tiveram algum bem pessoal furtado, 15% já se defrontaram com um assaltante dentro de casa, 2% presenciaram assalto a ônibus. Olha só, aí o autor se utilizou, tá, de dados estatísticos de fontes seguras para embasar, tá, para firmar a sua tese, tá, para convencer o leitor do que ele estava falando. Porque, olha só, gente, é um artigo de opinião, mas a partir do momento que você se utiliza de dados seguros, tá, de estatísticas, você vai dar ao leitor um tom de conhecimento sobre o assunto, de verdade, tá? Então, as suas chances de convencer o leitor do que você está falando são muito melhores, tá bom? Olha essa observação que eu coloquei, tá? Ao inserir dados estatísticos, é necessário fazer uma análise pessoal, afinal, estará defendendo o seu ponto de vista. Então, gente, não basta você ir lá e só colocar uma porcentagem, colocar uma estatística, colocar uma pesquisa de alguma revista, de alguma fonte, tá? Mas se você tem que argumentar a respeito daquilo, você tem que fazer uma análise, tá? Demonstrar o seu posicionamento a respeito daquele assunto em cima das estatísticas que você se utilizou no texto, tá? Para não ficar desconexo, para não ficar isolado lá no texto sem funcionalidade, tá? Ok? Citação. Pessoal, a citação, tá? É outra coisa que vocês podem estar utilizando para enriquecer o seu texto, tá? As citações, elas trazem credibilidade ao texto, porque normalmente citam-se opiniões de personalidades respeitadas e conhecidas, intelectual ou culturalmente. As citações podem ser feitas de duas maneiras, tá, gente? A citação é um momento que você vai se utilizar,
tá? Da opinião de alguém que foi muito importante, de alguém que exerceu uma influência muito grande, tá? Então, essas citações, elas darão credibilidade, tá, ao seu texto. E elas poderão ser utilizadas de duas maneiras, tá? Vamos lá. Primeira, citação direta. Gente, a citação direta, vocês vão colocar entre aspas, tá? A citação da mesma maneira que ela foi falada, escrita, tá? Pelo autor, tá? Por exemplo, aqui no exemplo, abre aspas. As pessoas chegam ao ponto de uma criança morrer e os pais não chorarem mais, tá? Essa frase foi dita, foi escrita por alguém. Então, na citação direta, você deverá colocar exatamente da forma como ela foi falada, como ela foi escrita, como ela foi publicada pelo autor, ok? Citação indireta, tá? A citação indireta é quando você vai reproduzir esse texto, mas não necessariamente na sua forma original. Ou seja, você vai, né, expor a ideia, né, dessa personalidade, mas com as suas palavras, tá? Um exemplo aqui, ó. Para Marx, a religião é o ópio do povo. Raymond Aron deu troco. O marxismo é o ópio dos intelectuais. Mas nos Estados Unidos, o ópio do povo é mesmo ir às compras. Como as modas americanas são contagiosas. É bom ver do que se trata. Cláudio de Moura e Castro, tá? Foi o que ele diz. Ele se utilizou, tá, de uma citação de outro autor, mas ele transcreveu, tá, essa opinião com as suas palavras, tá? Ou seja, a citação foi feita de forma indireta. Gente, não se esqueçam, tá? Sempre que vocês fizerem uma citação, vocês referenciarem, tá? A pessoa que disse, o autor direitinho, tá bom? Vamos para o próximo passo. Então, gente, agora já estamos terminando, tá? Nossa aula de hoje. A arte do convencimento. É isso aí que vocês vão estar trabalhando no texto de vocês, tá? Vocês têm que convencer o leitor do que vocês estão falando. E para isso, vocês vão se utilizar dos passos que nós aprendemos anteriormente, tá? Geralmente, nos gêneros argumentativos, o autor ele tem essa intenção de convencer o interlocutor. Tá? E para isso ele tem que apresentar bons argumentos que consistem em verdades e opiniões. É o que eu disse. Vocês vão estar treinando, tá? Leiam bastante a respeito, leiam bastante artigos de opiniões, tá? Textos dissertativos que vocês vão conseguir, tá? Fazer um excelente texto, tá? E na próxima aula nós vamos para as nossas atividades, ok? Muito obrigada, até a próxima aula.